E o meu sentimento é de muita gratidão, né? Por estar fazendo uma coisa que eu acredito, que é jogando algumas sementinhas para que elas possam brotar, crescer, florescer e contribuir com esse seu momento. E enquanto eu estou aqui nessa conversa com você, eu também estou revendo o meu mundo interno, estou revendo meus padrões de pensamentos, sentimentos, e você me dá a oportunidade de melhorar a cada live, a cada momento, assim como os alunos que participam dos cursos comigo. Então, minha gratidão a você. A minha intenção nessa live é conversar um pouco sobre toda uma força que nós temos, mas muitas vezes nós não sabemos como acessar. E eu quero te passar muitas dicas simples de como você pode acessar a sua força interna e viver uma vida que realmente vale. Todos sabemos que nós somos seres humanos únicos, que somos uma palavra, né, que não se repete, ou somos uma nota musical nessa orquestra da vida, do universo. Não importa qual é a metáfora que vamos usar, mas de verdade, nós somos seres únicos. Nunca existiu, nem nunca vai existir ninguém no mundo igual a você, igual a mim. E é incrível que, às vezes, quando a gente é criança, a gente não tem muito essa consciência, né, de quem somos, quais são as nossas dificuldades, nossas forças. Então, a gente simplesmente vive a nossa potencialidade. Se você vê uma criança, ela não tem medo de praticamente nada, a não ser que ela já esteja doutrinada pelos pais, né? Não faça isso, é perigoso, não faça aquilo. Mas é por isso que nós aprendemos tanta coisa na tenra idade. De 0 a 2 anos, nós usamos todo o nosso potencial. Aquela criança totalmente frágil, indefesa, aprende a sentar, engatinhar, andar, correr, pedir as coisas, falar e às vezes até já mandar no pai e mãe, né assim? E à medida que nós vamos adultecendo, que o tempo vai passando, nós começamos a absorver também muitas informações, muitas coisas, e começamos também a nutrir o medo, a insegurança, como eu falei das emoções tóxicas nas lives e nos vídeos anteriores. E se você olhar para o momento atual, o que não falta é notícia ruim. E as notícias ruins é também uma forma que a mídia encontra, que o mundo encontra de educar a gente, né? Quando a gente fica com muito medo, a gente começa a se cuidar melhor. Então, o medo tem a sua intenção positiva para a gente poder se precaver. Mas, às vezes, acontece da gente estar vivendo uma vida muito limitada, com resultados muito precários, porque nós estamos usando muito pouquinho do potencial que nós temos. E cada pessoa, ela experimenta a vida de um jeito diferente. Nós não lidamos com o que nos acontece. Nós percebemos aquilo que nos acontece, nós filtramos e interpretamos do nosso jeito. E dependendo da forma que a gente interpreta, a gente pode criar pânico, medo, a gente pode ter raiva, ter mágoa, ou a gente pode sentir encorajado, motivado e enfrentar a vida. E a minha especialidade é essa, ajudar as pessoas a buscarem o melhor delas através do autoconhecimento. É como se tivesse muitos véus que não estão permitindo que você veja esse grande ser humano que é você. E eu me incluo. Eu estou até hoje também rasgando esses véus que me impedem de usar
essa força que eu sei que eu também tenho. Eu sempre gosto de ilustrar com alguma metáfora. E um dos grandes presentes que o Criador me deu foi a oportunidade de ter vindo a esse mundo pelos pais que eu tenho. E eu me lembro da minha mamãe, quando eu era bem pequenininha, com toda a simplicidade do mundo, me ensinando sobre o significado do sinal da cruz. Eu fui educada na Igreja Católica e a minha mãe me ensinava isso. E ela fazia assim: cuidado com seus pensamentos, cuidado com as suas palavras, cuidado com seus sentimentos. E quando eu fui nessa busca do autoconhecimento, eu fui percebendo como a minha mãe já estava me ensinando a prestar atenção nos meus padrões de pensamentos. Porque o que faz com que eu nutra um medo muito grande, e às vezes eu tenho medo até de mim mesma se eu não me cuido, tem a ver com algo que nós já falamos aqui. A minha forma de pensar, a historinha que eu conto para mim sobre o que está acontecendo lá fora, ou sobre o que me aconteceu durante a minha trajetória, a minha vida, pode estar me paralisando. Eu convido você a refletir sobre isso. Será que já aconteceu em algum momento na sua vida de você perceber que você precisa tomar uma atitude, você sabe o que fazer e ao mesmo tempo você não consegue fazer? Vamos refletir comigo. O que aconteceria se você enfrentasse os seus medos? De que jeito que você pensa quando você cria medo? A ordem vai ser sempre essa: pensamentos, palavras, sentimentos que vão bloquear as nossas atitudes ou vão nos encorajar a agir. Então eu quero passar um pouquinho de um conceito, de uma metodologia que eu amo demais, que é a programação neurolinguística. A programação neurolinguística ela é uma chave que nos ensina a conhecer os nossos padrões de pensamentos, de linguagem, de sentimentos, e ela também nos ajuda a despertar um potencial que nós nem sabemos que temos. Ao identificar as crenças, ao identificar nossas estratégias internas para poder dar respostas ao mundo. Então eu convido você, reflita comigo. O quanto você se conhece? Você conhece a sua forma de processar as coisas? Você sabe quais são os gatilhos externos que estão paralisando você em alguma área da sua vida? Nós nos paralisamos até diante de expressar amor. Não é só coisa ruim, não. Eu conheço pais, né? O Dia dos Pais está chegando, eu conheço pais que têm dificuldade de expressar amor. Acha que expressar amor é dar mole para os filhos. Eu conheço mães que guardam ressentimento, que guardam mágoa. E tudo isso que nós guardamos provavelmente tem algum medo ali. Medo de expressar, medo de se posicionar. Então eu quero falar sobre a importância do autoconhecimento primeiro. Por quê? Porque se você não se conhece, você não sabe nem o que pode te acontecer. Já aconteceu com você de um momento na sua vida que você estava disposto a fazer alguma coisa e depois você fala assim: nossa, nem eu sei. Nem eu sei por que não fiz nada. Eu nem sei por que eu corri dessa possibilidade. Eu não sei por que eu não arrisquei. Existem pessoas assim. Eu conheço pessoas que iam fazer um concurso e de repente falou: não, achei melhor não fazer, que eu não estava preparado. Poxa vida! Você já, desistiu antes de se sentir derrotado? Ou seja, você antecipou essa derrota?
Então, me autoconhecer com o olhar de um estudante muito curioso para aprender. Quando eu olho para mim, fico curiosa, como que eu funciono? Como que é essa minha dinâmica interna? Eu começo a rastrear a minha forma de pensar, como eu falo, como eu reajo às situações e os meus sentimentos. E aí eu começo a pensar que rastros eu estou deixando. Sabe quando você vai no lugar, você deixa rastros, sabia? Nossa, mas fulano veio aqui, foi fantástico, né? Nossa, mas fulano veio aqui, até minha cabeça está doendo, não tem umas coisas assim? Então começa a perceber na sua vida que rastros você está deixando. As suas atitudes, elas estão conectadas com o seu melhor? Com essa essência maravilhosa que você tem? Ou você está agindo motivado pelo medo, pela raiva, por mágoas e coisas do passado? Então começa a compreender você. A gente acha que autoconhecimento é assim, eu parei, agora pronto, me autoconheci. Não é. É um processo contínuo e constante. Então, cada momento que você tem a oportunidade de aconteceu alguma coisa, você pergunta para você, o que eu aprendi sobre mim nesta situação? O que me impediu de agir? O que fez com que eu reagisse daquela forma? E aí eu vou sempre criando uma intimidade com quem eu realmente sou. Eu quero perguntar para você, nesse momento, que rastros você deixou no dia de hoje? Pensa comigo. O que no dia de hoje você fez e você sente que foi meio que motivado por uma reatividade? Ou com raiva, ou com medo, onde você sabe que não estava usando a sua força interna, a sua sabedoria interna. Quantas vezes você age assim como eu e não pergunta para o seu mestre interno? Eu costumo falar que eu tenho um professor aqui dentro e eu peço cola para ele. Eu vou ter um desafio. O que você acha? Eu vou? Eu não vou? E eu visualizo eu indo e o que acontece? Isso vai me dando segurança para ir ou não. Então é necessário que eu me conheça. É necessário que eu comece a perceber o que me deixa feliz e o que entristece meu coração. Eu faço essa pergunta para você hoje. Em que momento no dia de hoje você se sentiu feliz? E aí eu começo a buscar dentro do meu cérebro, da minha mente, do meu coração. E às vezes aquilo que me deixa feliz não tem muito a ver com prazer. É algo que tem a ver com deixar minha alma bem. É como se eu estivesse fazendo uma atitude, que às vezes muito simples, mas que eu começo a experimentar, nossa, ficar bem, ficar tranquila, ficar em paz. Em alguns vídeos anteriores eu falei da importância dessas pequenas pausas. É nessas pequenas pausas que eu vou me conhecendo, que eu vou investigando e que eu vou conhecendo também todo um potencial e toda uma força que eu tenho. Em que momentos, no dia de hoje, eu tive medo? Ou eu fiquei reativa e eu engoli alguma coisa, engoli algum sapo e não fiquei bem? Tudo aquilo que eu penso, falo e sinto ocupa um espaço no meu corpo e isso vai bloqueando a minha força. Então, crie uma intimidade com você. É com você que você vai viver durante o tempo que você estiver aqui, que até que não é muito tempo, né? Mas é na sua companhia. E às vezes nós não gostamos de ficar com a gente mesmo, sabe por quê? Porque a gente não criou intimidade com a gente. Um dia desses eu sugeri para os alunos para fazerem uma carta de perdão para si mesmo. Como se eu tivesse um grande amigo para cuidar e eu sei que essa amiga aqui, que sou eu mesma, eu começo a brincar que eu tenho alguém para cuidar, que sou eu mesma.
Às vezes eu sou muito rígida, eu duvido da capacidade dela, eu duvido da competência dela, eu critico, eu julgo, eu coloco ela para baixo. Através de quê? Forma de pensar, forma de falar, diálogo interno, diálogo interno. E às vezes é tanto tumulto aqui, tanta coisa, que eu esqueço que eu sou um ser de luz. E todas as vezes que eu grudo num jeito de pensar que não tem a ver com aquilo que eu mereço, eu adoeço. Luiz, o que é esse negócio de merecimento? Eu sou um ser de paz, de amor. Eu tenho necessidade de amar, de me sentir amada. Eu tenho necessidade de sentir alegria. Agora, o que eu estou fazendo para me amar, para me fazer feliz? Às vezes eu não estou fazendo nada disso. E quando eu faço, eu estou vivendo de uma forma congruente com aquilo que eu mereço. Olha, é simples, né? Mas não é fácil. E entender que cada coisa que você pensa, cada coisa que você fala é um comando que você dá. Eu já falei disso várias vezes, mas eu quero muito que isso fique muito claro. Eu costumo dar comandos para minha mente para tudo. Que horas que eu quero acordar? Eu não uso nenhum tipo de controle para acordar, a não ser a minha mente. Às vezes eu estou experimentando uma certa raiva, claro. Aí o que eu faço? Eu dou um comando. Eu vou lavar aquelas louças até a minha raiva passar. Eu vou cantar uma música até minha raiva passar. Por quê? Porque às vezes eu não tenho o que fazer sobre aquilo. Eu nunca estou com raiva do outro. Sabe o que eu estou com raiva? Eu estou com raiva o que eu sinto em relação ao que o outro faz ou deixa de fazer. Então é tudo sobre mim. Então eu começo a dar comando para minha mente. E se você me perguntar qual é o melhor, o momento mais feliz que você viveu hoje, além desse, né? Eu fico muito honrada e feliz de saber que alguém está me ouvindo. Peço a Deus muita sabedoria para ser útil para vocês. Mas foi um momento que eu estava com a minha netinha, amarrando as minhas orquídeas no jardim. E vendo ela cheirando as orquídeas. Você sabe que a orquídea não tem muito cheiro, né? Mas a beleza das flores, isso me faz bem. Então, um pouquinho que eu faço isso, aquele momento eu estava bem. E às vezes nós temos um dia até de prazer com a pessoa que gosta de beber, de celebrar as coisas, e ela fala assim, engraçado, estava divertido, mas não era aquela felicidade, né, que a gente chama de bem-estar interno, né, de dentro para fora. Eu quero convidar você para buscar um caminho para você se autoconhecer, porque aí você vai perceber o que você está vivendo, que está congruente com seus valores, com aquilo que você quer, e o que você está vivendo que está causando uma distância, um bloqueio de você com os seus recursos internos, com as suas forças internas. E aí, eu quero falar pelo menos de 3 pressupostos da programação neurolinguística, que são recursos que eu uso, que eu passo para as pessoas, e tem um conceito muito simples e é muito útil. E eu espero que seja útil para você. Um dos conceitos da PNL a gente chama de ecologia. O que significa isso? Eu aprender a ter atitudes que estejam congruentes com meus valores. Quais são meus valores? Será que eu sei? Quando é que eu deixo de agir de dentro para fora? Quando eu deixo de checar a minha ecologia interna, quando eu começo a ter atitudes para agradar o outro, ou eu me esqueço um pouco de mim, coloco aquela máscara, aquela performance e fico vivendo uma vida muito sem sentido, muito no automático, eu posso estar vivendo uma vida não muito ecológica. Então vamos imaginar que você nos seus valores, uma coisa importante para você é a família.
E aí você não está bem com alguém da família. O que você está fazendo? Você começa a bloquear esse amor. Isso não é congruente, isso não é ecológico. Então, quando eu conheço meus valores, eu procuro colocar isso nas minhas atitudes. Por exemplo, uma coisa importante para mim é a alegria. Eu sou uma pessoa que tem um humor legal. E, de repente, eu começo a ficar triste, preocupada e não sei o quê, e aí eu vou começando a distanciar da minha essência. E a minha força interna, os meus recursos internos, eles passam a ser ignorados. Quando eu falo de ecologia, eu estou falando que tudo é sistêmico. O que você pensa e fala cria em você um sentimento, e o que você faz é a partir daquilo que você sente. O fio da meada qual é? O formato do meu pensamento que está criando em mim esse sentimento ou essas crenças, que está fazendo com que eu fique desencorajado diante da vida, que está fazendo com que eu não ouse, eu não enfrente as coisas, porque algumas coisas na vida eu tenho que ir com medo mesmo, eu preciso ir, porque são coisas que vão me fazer bem no futuro, são coisas importantes para mim. E a outra coisa é a ecologia externa. Ninguém vive sozinho. Então imagina essa sistêmica, essa dinâmica. Você, na sua família, aí você não está bem, o que vai acontecendo? Isso tira a harmonia da família. Você tem alguém na sua família que você vive em atrito com essa pessoa, então você desorganiza o sistema. E todos que estão incluídos ali sofrem, né, esse respingo aí, eles são influenciados, impactados. Quando um não está bem, impacta todo mundo. Daí a importância de deixa eu fechar para balanço, para cuidar de mim. Então, esse é um dos pressupostos. Eu pergunto para você, as suas atitudes, a sua forma de viver hoje, está conectada com a sua essência, com as suas forças internas, com seus recursos? Ou você está agindo de um jeito que você preferia não estar agindo assim? Aí você vai perceber que não está ecológico. E a consequência disso é angústia, é tristeza, é medo, é uma vida sem significado. E só eu posso fazer essa verificação interna. Só eu posso aprofundar um pouco mais nisso. Eu já falei no vídeo anterior, no caso de pai e filho que não se falam. E aí o que acontece? A atenção da pessoa fica sendo exaurida com aquilo. Ela não tem atenção livre para poder fazer a vida florescer, para as coisas boas acontecerem. Então não fica ecológico, não fica congruente. Eu estou ali batalhando uma situação para ser feliz em algum aspecto da minha vida, e por outro lado eu estou sendo puxado por uma mágoa, por um ressentimento que eu estou sustentando. Como que eu sustento isso? Através da forma de pensar, falar, sentir, acreditar. Então, e a ecologia externa, eu também quero que você se pergunte, hoje, que tipo de rastro eu estou deixando onde eu estou? Eu estou somando ou não? Eu levo luz ou eu provoco trevas? A partir do momento que eu me conheço, eu me posiciono melhor. A partir do momento que eu me conheço, eu sei como ser ecológica. Ecologia é congruência. O número de pessoas que eu conheço que estão tomando remédio porque estão tendo atitudes desalinhadas com aquilo que elas querem é muito grande. E às vezes elas nem sabem o que querem, porque não pararam para se autoconhecer. Então isso é muito, muito, muito importante. Está fazendo sentido essa conversa? Eu estou numa falação aqui, né? Nem ouvi vocês. Eu quero depois tirar um tempinho para vocês fazerem qualquer tipo de pergunta, e a minha intenção aqui é só trazer algumas sementinhas de possibilidades.
Tem um outro pressuposto da programação neurolinguística que eu quero trazer para vocês. É o pressuposto da confiança na competência. Eu não tenho como descobrir a minha força se eu não acredito em mim, porque eu não vou nem investigar. Você convive com alguém que você já coloca um rótulo, essa pessoa não é confiável, essa pessoa não soma, então você não tem aquele olhar de estudante para saber o que ela tem ali para contribuir. Só que tem pessoas que têm esse olhar para si mesma. Imagina a situação. Você não confia na sua capacidade, você não acredita em você. A sua referência é externa. Você sempre pergunta, para que lado que eu vou? O que eu faço? Eu estou com essa situação, sabe? Aquela falação. E o convite é para, respira, consulte o seu professor interno. Então, quando nós falamos de confiança na competência, nós estamos querendo dizer o seguinte: tudo que você precisa para lidar com qualquer situação na sua vida, você já tem. Todos os recursos já estão aí. Autoconfiança, coragem, fé, alegria, amor, bom humor, entusiasmo, determinação. São coisas que você não pode comprar no shopping, nem carregar no carrinho de mão, não é verdade? Já vem no nosso kit, já chegamos com isso. O Criador colocou na nossa mochila de vida. Olha para a sua vida, quantas coisas você já superou. E aí a gente esquece de olhar, né, na nossa trajetória. E a gente começa com aquela conversa ruim com a gente mesmo, invalidando a gente, colocando a gente para baixo. E chega um momento que a gente se sente frágil, apático, bloqueado, desconectado da nossa força. E eu vou passar para você um jeito simples de você mudar isso. É claro que você pode usar essas brincadeiras. Eu vou lavar os pratos até me sentir segura. Eu vou cantar até me sentir feliz. Mas eu vou te dar uma estratégia muito simples e muito eficaz para que você mude a forma de olhar para você mesmo. Eu ouvi uma vez, acho que até já falei isso no vídeo, né? De um grande mestre que eu tive na minha adolescência, o meu querido professor Wilson Trop. Ele falava o seguinte: o ser humano é como um mendigo sentado no tesouro pedindo esmolas. Ou seja, nós não temos consciência da riqueza que nós somos e temos. Para um pouquinho, olha para a humanidade. Eu não sei se vocês viram, mas depois você procura aí para pesquisar. Um mineirinho, perto da minha terra, no interior de Minas, uma cidadezinha chamada Moema. Um mineirinho muito danado, que estudou, que saiu do interiorzão mesmo, e que está fazendo uma grande diferença no mundo, que está ajudando a pesquisar o que está acontecendo em outros planetas, no mar, em Marte. Ele, uma pessoa simples da roça. Mas provavelmente ele alimentou o sonho dele. Provavelmente ele não ficou duvidando da capacidade dele. Acho que é Evanir que ele chama. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi a história dele, porque ele mesmo falou. As pessoas perguntam como é que esse mineirinho veio parar aqui, fazendo uma coisa que está transformando a forma das pessoas olharem para essa conquista, né, de conhecer o que está acontecendo em outros planetas. E eu pergunto para você, e você? O quanto você está utilizando desse tesouro interno, dessa riqueza? O quanto você está ousando fazer na vida? E quando eu falo fazer, eu estou falando ser primeiro. Quem é esse você que você quer ser? Daqui 2 anos, daqui 5 anos? Que tipo de pai, né? O Dia dos Pais está chegando. Que tipo de pai
você quer ser quando o seu filho tiver daqui 5 anos, daqui 10 anos? Que tipo de ser humano você quer ser? E o que você está fazendo para se conectar com a sua força, para se conectar com o seu potencial, para abrir espaço para a sua luz brilhar? Eu conheço pessoas que estão sempre preocupadas em ter um certificado a mais, de ter conhecimentos. Isso é muito importante, tá? Mas mais importante do que isso é você buscar fazer transformação. Porque tem muita coisa grudada em nós que está nos impedindo de acessar a nossa força. E às vezes a gente nem sabe disso. Confiança na competência significa que tudo que você precisa para lidar com qualquer situação na sua vida você já tem. E quando eu falei de comunicação, eu falei sobre isso. E quando nós estamos sentindo algo, esse sentimento está no aqui e agora. O que eu quero dizer com isso? Se você quer se sentir autoconfiante e você está com ausência de confiança em você nesse momento, eu posso te sugerir uma coisa, que é um exercício de ancoragem que faz parte do curso de PNL. Eu vou fazer isso com vocês agora. Olhe para a sua vida nesse momento. E perceba qual é a área da sua vida que você gostaria de se sentir mais eficaz. Que você gostaria de ter um resultado melhor. Eu pergunto para você, qual é o recurso interno que você precisa para fazer essa área fluir? Talvez uma área que você sente que você não está conectado nem com a sua força e nem com a sua riqueza interior. Que você está meio que sendo jogado de um lado para o outro, que você não está se posicionando. Conheço pessoas que vivem isso em várias áreas. Na área afetiva, a pessoa com ela mesma, se auto-sabotando, precisando de cuidar da saúde mental e está fazendo de conta que está tudo bem. Nos negócios, nos projetos. Então, dá uma olhada para a sua vida que eu vou te dar uma forma para você aprender a acessar a sua força, acessar seus recursos e ter um resultado que realmente você vai poder se aplaudir depois. Posso fazer esse exercício com vocês? Vamos lá. Tinha programado para fazer isso mais no final, mas vai agora. Lembrei do Mineirinho e fiquei animada. Como usar essa força que eu já tenho? Primeiro, entenda o seguinte. Tudo que você está procurando é você mesmo. E tudo que você precisa já está aí dentro. Aprender, buscar essa chave é o seu desafio, é o meu desafio. É só isso que você tem que fazer, conhecer você mesmo. Acreditar na sua capacidade. E aí, você olha para o cenário atual e a pergunta que eu te faço é: que recurso interno você precisa para lidar com essa situação de uma forma mais confortável? E você sabia? A resposta vem. Às vezes a resposta é autoconfiança. Às vezes a resposta é autoestima. Às vezes a resposta é fé. Uma expectativa que Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo. Que eu não tenho que fazer nada agora, a não ser acreditar. Às vezes a resposta é força de vontade. Às vezes é amor. Então para um pouquinho e saiba que esse recurso interno é algo que todo ser humano tem. Uns usam mais, outros menos. E outros até esquecem que tem, parou de usar. Encontre aí. Se você quiser, pode até escrever aí. Qual é o recurso interno que você precisa? É humildade? É alegria? O que se você colocasse na sua vida hoje, qual é o tempero que iria fazer sua vida fluir melhor? É o perdão? É compreensão? É flexibilidade? É amor, bom humor? É determinação? É entusiasmo? A partir do momento que você clareia, o próximo passo é: respira fundo. E vá agora no arquivo das suas lembranças e encontre um momento na sua vida que você usou esse recurso.
O momento que você foi humilde, ou o momento que você teve alegria, ou que você teve fé, ou usou sua força interna. Apenas clareie na sua mente. Revisita essa cena. Veja, ouça, sinta e toma posse. Você pode até usar um gesto. Isso é um gatilho que você vai usar. E aí, conectado com isso, respira fundo e tenha certeza que aquilo que você precisa hoje, você já tem. Tanto tem que já usou. Conectado com essa força, conectado com esse recurso, faça uma ponte para o futuro. E visualize você levando isso para as áreas da sua vida que estão carentes desse recurso. E perceba o que acontece. Quando eu falei que quando nós sentimos no agora, significa que às vezes a gente escuta muitas pessoas falando assim, o passado morreu, o passado passou. O passado é importante quando a gente vai visitá-lo para buscar essas joias, que nós chamamos experiência de referência positiva. E quando você lembra de um momento feliz, onde é que está a felicidade? Aqui e agora. E quando você está conectado com a sua força, ela está presente aqui e agora. Então você pode fazer um gesto, você pode colocar a mão aqui. Você está criando uma conexão, o gesto com o sentimento. E a partir do momento que você quiser usar aquela força, você repete o gesto. E a sensação vem. Isso se chama âncora. E eu quero que você entenda por que isso é assim. Porque a nossa memória é emocional. O que o nosso cérebro ele registra são as cenas que foram ou muito tristes ou muito felizes. Mas na maioria das vezes, nós registramos muito mais medos, traumas, sofrimentos. Então, a gente lembra daquilo que doeu através de algo que nós vemos, ouvimos, sentimos, que nos remete àquela dor. Isso se chama âncora negativa, que impede a gente de usar a nossa força. Agora, nós podemos usar a mesma estratégia que o cérebro tem para registrar, aprender as coisas, para coisas positivas. Eu vou lá, busco um momento positivo, crio uma âncora sobre aquilo. E aí eu já começo meu dia diferente. Eu posso despertar toda essa minha força. Mudando o quê? Mudando a minha postura, mudando a minha forma de pensar, falar e sentir. E aí você começa a se sentir mais ecológico e mais congruente. E tem mais eu falei, do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, a importância de você aprender a utilizar seus recursos internos, confiança na competência. E agora eu falei para você ir lá, sempre buscar algo positivo. Nunca fique comparando você com outra pessoa, compare você com aquele você, como diz papai, que já roeu muito cipó na vida, que já aprendeu muito com isso. Então você vai percebendo que cada coisa que você passou, que foram desafiadoras, na realidade são degraus para você evoluir como ser humano, para você mudar seu nível de consciência para melhor. E mais uma coisa que eu quero lembrar você é a importância da flexibilidade. A gente fica muito grudado no sofrimento, né? Segurando uma brasa, está queimando, mas eu estou segurando, está queimando, mas eu não largo. Para eu sofrer necessariamente, eu tenho que nutrir a dor, pensando naquilo, falando naquilo, mergulhando naquilo, reclamando sobre aquilo. A partir do momento em que eu solto a brasa e começo a falar diferente, eu brinco muito assim, Deus é Pai. O que acontece me favorece. Eu não sei o que fazer ainda, mas tem um professor aqui, que vai me ensinar qual a melhor forma de fazer.
Então, é dessa forma que nós vamos fazer com que a vida passe a valer a pena. Gente, esse tempo aqui é muito pequeno para a gente não utilizar a força que nós temos. Eu deixei algumas dicas aqui simples. Nunca abra mão de conhecer você mais profundamente. Já está tudo aí. Da mesma forma que o Criador, todos os dias, ele prepara um cenário novo, eu posso todos os dias acordar de manhã e aprender, me conectar com algo bom que eu tenho, com algum recurso interno. Mais ou menos assim, aconteça o que aconteceu hoje, eu vou cessar toda a reclamação e vou procurar viver esse dia com alegria. Aconteça o que acontecer hoje, eu vou olhar o lado bom das coisas. Eu vou focar as possibilidades e parar de focar as dificuldades. Está tudo aí. E eu posso escolher sempre. Se você está experimentando algo na vida que não está te ajudando, o recado é: comece de verdade a se conectar com essa luz que você tem, com essa força que você tem. Comece a fazer diferente. É isso. Eu quero saber se isso está fazendo sentido, se vocês têm alguma pergunta. Eu acho que eu falei muito tempo, né, Vini? Se tem alguma coisa que... Ah, Graça, querida, muito bom ter você aqui comigo. Uma coisa que às vezes, né, a Graça falou ali um pouquinho sobre essa questão da dor, né? Eu estou no YouTube, gente, e estou também no Instagram. Estou falando do YouTube agora. Então, é muito interessante. Às vezes eu perco muito tempo brigando com a dor. E a Graça falou ali da importância da gente crescer com a dor, subir os degraus da dor e evoluir com isso. Tudo que eu resisto, aquilo que você resiste, persiste. Então, às vezes, eu fico durante muito tempo resistindo que aquilo está acontecendo, lamentando que aquilo está acontecendo. Então, vamos lidar com fatos? Morreu. Ok, deixa eu sentir essa dor. Pronto, mas não vou ficar falando mais para aumentar o sofrimento. Ou a pessoa me traiu, ok. Dói, mas deixa eu procurar ver como é que eu posso aprender com isso. Ou eu não fui feliz em alguma coisa que eu fiz, seja o que for. Não adianta eu grudar na dor como se fosse uma brasa e ficar sofrendo com isso. É muito legal eu olhar para isso como lavei lição de vida, deixa eu aprender um pouco mais. E levar a vida com mais alegria, com mais bom humor, porque ninguém vai sair vivo dela, não é verdade? Então, gratidão aí. Meu querido Aragão está ali também no YouTube. Obrigado pela sua participação. Legal. Se eu não percebo minhas forças interiores, qual poderá ser o despertar? Então, pode acontecer alguns momentos que é menos fácil de eu acessar minhas forças, porque às vezes eu estou passando por um turbilhão de coisas, de incertezas e de coisas. E aí, o que eu posso fazer? Tirar um tempo maior para me acolher. O fato de eu não encontrar essa força interna não significa que ela não exista. Ela existe. E uma forma de acessar é eu buscar os momentos na minha vida em que eu superei tanta coisa. Aí eu encontro com mais facilidade. Qualquer coisa vai direto para a infância. O quanto eu tive que ser determinada, persistente, para poder, criativo, para poder andar, para poder me movimentar, para poder viver. Há que ter uma força muito grande, né? Uma força interna muito grande. Não sei se faz sentido, mas é isso. Muitas coisas já superei, né? A Graça está compartilhando um pouquinho o momento dela. E aqui, porque quando eu sou acuada, eu falo alto. O negativismo do outro me faz impotente. Então, isso pode acontecer sim, Graça. E sabe o que é mais interessante nisso? É um recado de você com você. O que eu penso, falo e sinto e faço é da minha responsabilidade. A partir do momento que o negativismo do outro está me prejudicando, significa que
está na hora de eu me fortalecer, de eu me blindar, de eu não permitir que o outro tire a minha paz. Isso pode ser um recado simples para eu aprender a me conhecer, me valorizar mais e me amar mais. Se o outro está me tirando do prumo, está na hora de eu me fortalecer. A forma mais inteligente que eu penso da gente lidar com pressão externa, lidar com situação externa, é colocar o nosso foco de atenção na nossa força interna. E eu dei algumas dicas aqui. Lembre que tudo está dentro de você. E todas as vezes que eu começo a brigar com o outro, ou sofrer com o outro, eu estou numa consciência rasa, a consciência animal. Ou eu enfrento, ou eu fujo, trazendo a dor para dentro de mim. Isso não é bacana, não é verdade? Mas alguma coisa aí que vocês queiram, muita gratidão, eu amo quando vocês começam a me perguntar as coisas. Betânia, querida, muito bom, muito legal, fico feliz assim de saber que eu estou contribuindo. Então, amores, pessoas queridas ali, ó, a Lu tá ali, a Michele, que legal. Então, são exercícios simples. Eu peço a você, assim, se você acha que mais pessoas vão se beneficiar com isso, nos ajude a divulgar esse trabalho. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Quando eu olho para a minha linha do tempo e vejo que eu tenho mais tempo vivido que para viver, eu fico com muita vontade de contribuir mais e mais. Então, se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal. Provavelmente, em breve, tem muitas pessoas me perguntando, me pedindo para falar, né, sobre a possibilidade da gente dar um mergulho mais transformacional. Fiquem atentos, que em breve vocês vão saber de uma oportunidade. Por quê? Porque existe uma diferença entre ler o cardápio e comer a comida, não é verdade? E é no processo, é passando pelo processo, que a gente vai para camadas mais profundas, fazer mudanças mais transformacionais ainda. E você merece, nesse tempo aqui, acessar o seu melhor. E quando eu falo para você, eu falo que é a única coisa que você precisa fazer. Não tem nada mais importante que isso. Quando eu não tenho nem consciência do quanto o meu potencial pode estar adormecido. E eu não sei nem quanto ele vale se eu não paro para conhecer e despertar tudo isso. E aí você também começa a ouvir mais a sua intuição. Para que você veio? Qual é o seu papel aqui? Qual é o seu propósito de vida? Quando você aprende a ter esses encontros mais íntimos e profundos com você mesma, a resposta vem e os recursos vêm também. Nunca, jamais abra mão de você. Essa é a minha sugestão, a minha gratidão a cada um de vocês mesmo. Ah, tem mais uma pergunta, dá tempo? Ah, que bom! Hildete, querida, a Hildete está fazendo o curso com a gente de PNL. Se a pessoa tem autoconfiança... Não. É essa a pergunta? Se a pessoa não tem, desculpa, porque não estou enxergando direito aqui. Se a pessoa não tem autoconfiança, como descobrir suas competências? Ah, quem é que disse que você não tem autoconfiança? Em que momento na sua vida você parou de confiar em você? Eu vou dar uma dica para quem não confia em si mesmo. Obrigada, Vicente, querido, está ali com a gente. Toninho, obrigada. O que faz a gente não confiar na gente? Vou falar uma coisa muito simples que talvez você não tenha pensado nisso. Eu vim no interior de Minas e lá a gente sabe quem é confiável e quem não é confiável. Quem não é confiável é uma pessoa que não faz o que promete fazer. Uma pessoa que não tem palavra. Então, para eu aumentar a minha confiança em mim, eu vou começar a ouvir e fazer aquilo que eu me proponho. Por quê? Porque às vezes eu abro mão de mim. Sabe aquela pessoa que fala assim, a segunda-feira eu vou fazer tal coisa e não faz? Então o que você está fazendo? Você está deixando você na mão.
Daí a pouco você não confia mais em você. Então, faça o favor de ouvir mais aquilo que você se propõe a fazer. Não abra mão dos seus propósitos. Crie um plano de ação e siga ele, para que você possa se cuidar com muito mais carinho e amor. E mais, se eu não confio em mim, como é que o outro vai confiar em mim? Lembra da ecologia que eu falei? Congruência. Eu tenho atitudes, eu tenho pensamentos, sentimentos e atitudes alinhadas realmente com aquilo que eu sou e sinto. Agora, se eu não me levo a sério, se eu brefo comigo mesmo, sabe que é esse termo? Eu passo insegurança e eu fico insegura. Então comece. Na PNL a gente tem um módulo chamado BFO, Boa Formulação de Objetivo, onde a gente aprende a tirar a poeira dos sonhos, acessar a nossa força interna e fazer acontecer, com confiança na nossa competência. Então, não existe nenhuma possibilidade de eu não ser confiável, a não ser que eu crie isso no meu dia a dia. Não me levar a sério e não, sabe? E não fazer com que as coisas que eu penso, as minhas palavras não tenham valor. Então, congruência. Faça o melhor por você, porque você está ajudando o outro a acreditar em você. Faz sentido isso? Então, meu manual ficou mais claro com a PNL. Muito grata aí, Aragão querido, que já fez o curso com a gente. Muito grata por estar nos acompanhando. Amores, é isso. A Hildete falou que está amando o curso, fico muito feliz. Para fazer um curso como esse, você tem que estar com muita coragem. Por quê? Porque você vai desvendar um monte de coisa, você vai ter que abrir mão de ser vítima, você vai ter que estar disposto mesmo a ser protagonista da sua vida. E isso requer autorresponsabilidade. Porque a coisa mais fácil do mundo é a gente falar, eu estou desse jeito porque o outro faz isso. Eu estou assim porque o outro no interior de Minas, me enerva. Estava tudo bem até que o outro falou tal coisa. Sabe? Você é um ser humano ou você é uma folha de coco que está aí cada hora o outro faz isso ou aquilo? Então, aprender de verdade a estar no seu eixo, a confiar na sua competência, a conhecer os seus recursos e usar seus recursos a seu favor. Eu espero que eu tenha contribuído e que você realmente não deixe a sua força interna aí enterrada e sufocada. Você está acordando uma fera. Muito feliz com isso, Graça. Às vezes acontece, né, da gente sabe, um leão adormecido? Me lembra, né, lá nos Estados Unidos, na Wall Street, tem uma garotinha lá, uma rapariga que, não a menininha, que eles colocaram um símbolo no Dia Internacional da Mulher, você já deve, talvez você já foi lá ver também, e colocaram ela numa postura assim, né, de determinada, a destemida, chamaram assim a garotinha, fizeram uma imagem de bronze na frente de um touro muito conhecido lá nos Estados Unidos. Né? E eu fui lá para brincar com isso, né? E de verdade, quando você assume a postura, quando você abre o peito para a vida, quando você acessa seus recursos, você enfrenta qualquer touro. Mesmo porque quem põe o touro grande, o touro valente, ou qualquer coisa assim, é a nossa forma de pensar. E eu quero encerrar agradecendo cada um de vocês. Não sei se tem mais perguntas, se dá tempo. Como é que está nosso tempo? Agradeço de coração a cada um de vocês. E está chegando aí, né, o Dia dos Pais. E quero aproveitar para desejar a você que você tenha, de verdade, uma representação do seu pai muito respeitosa e amorosa, independente de como foi a sua história com ele. E convido você para procurar cada vez mais entrar em contato com você mesmo, com as suas raízes, aprender a abraçar a sua história, para que a vida possa fluir. Às vezes a gente passou por situações na vida que a gente faz assim,
eu nem gosto, sabe, de conviver com as minhas raízes. Mas elas podem ter ensinado você a ser forte para poder dar conta, mesmo quando elas foram frágeis, porque você teve que confiar na sua capacidade, na sua competência para dar conta. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Encontre a chave. Desperte esse gigante que está aí. E olhe para as situações com a certeza que não tem nenhum obstáculo, nenhuma situação que você não possa superar. Você é maior que qualquer situação. Você é maior do que qualquer medo. Você é maior do que qualquer pensamento, sentimento. Você é um filho de Deus único. Você é merecedor. Um beijo bem carinhoso para você e fico feliz de estar aqui com você. Quem não me segue ainda no YouTube, eu convido você para estar lá comigo. E quem está no YouTube não me segue no Instagram, vai para lá, porque a gente tem colocado todos os dias muitas sementinhas aí de possibilidades para que você possa fazer sua vida florescer a cada dia mais. Um beijo bem carinhoso e gratidão.